Turma, outro livro muito legal para quem está estudando direito é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Os Miseráveis narra uma história muito bonita das desigualdades sociais, das misérias e do sofrimento que aconteceu na França no século XIX. É o século da Revolução Industrial, um século onde existem muitas desigualdades, onde você tem pessoas muito ricas, um Estado também que se torna um Estado burocrático, poderoso, controlador, convivendo com pessoas à margem, né, desses benefícios da modernidade. Então é uma obra que apresenta uma perspectiva crítica muito interessante para a gente compreender a complexidade dessas relações entre essas pessoas que vivem à margem, né, dos benefícios da modernidade e o Estado e pessoas poderosas. E a história começa, galera, com um personagem que é um jovem, ele é forte, ele estava envolvido numa guerra, ele é um prisioneiro de guerra, tá? Eu não lembro se era a guerra de Waterloo, eu não lembro exatamente qual que era, mas ele tem, a pena dele é porque ele lutou nessa guerra e também porque ele furtou um pão para dar para seus sobrinhos, se não me engano era isso, era alguém da família dele, algumas crianças da família dele, e ele roubou um pão e aí ele é preso por causa disso. Olha só, né, um furto de um pão. Aí ele cumpre a pena, tá? E ele sai da cadeia, mas ele sai, aí que começa a história, tá? Ele é um ex-presidiário, é isso que é a história de um ex-presidiário que sai da cadeia e ele tem uma carteirinha, tipo a identidade dele, o documento dele agora é de um ex-presidiário. Então ele não consegue emprego em lugar nenhum, ele não consegue nem se hospedar nas estalagens, ninguém quer, né, conviver com um ex-presidiário. Tem esse estigma, né? O início da história trata muito dessa questão do estigma que existe sobre um ex-presidiário que cumpriu a sua pena corretamente por um crime, né, que talvez nem devesse existir, mas ele cumpriu a sua pena, aí ele é solto e ele não consegue nada. E quem recebe ele é um bispo da cidade. Só que acontece uma coisa aqui que é muito interessante, pessoal. O bispo é a única pessoa que dá abrigo para esse ex-presidiário. E não é que de noite ele rouba umas coisas de prata assim, da casa do bispo e foge. Só que a polícia pega ele depois, com essas pratas, né, que ele rouba do próprio bispo. E aí o bispo é chamado lá na delegacia, ele está preso, né, em flagrante com as pratas do bispo, e o bispo faz uma coisa incrível, turma. A gente espera que o bispo vai, tipo, dizer assim, ó, prenda o cara, essa prata era minha mesmo, obrigado por devolverem, né? Mas o bispo chega para ele e diz assim, não, na verdade ele não me roubou, fui eu que dei para ele, e inclusive ele esqueceu essas duas aqui que são as mais valiosas, e aí ele entrega mais outros 2 objetos de prata para o personagem. Olha que coisa incrível, tá? E é interessante, pessoal, porque depois desse fato tem um diálogo que é muito interessante. O bispo, ele fala assim pro personagem, pro ex-presidiário, ele diz assim, olha, mas não esqueça de uma promessa, e essa promessa não fica muito clara, assim, qual que é a promessa. Me parece que ela não está no livro, mas fica subentendido de uma promessa que ele vai ter de ser uma pessoa boa. E aí termina essa narrativa e de repente esse personagem, que é o ex-presidiário, ele aparece como uma pessoa super importante, tipo assim, anos depois, né? Aparece um outro episódio, ele está vivendo agora, se não me engano, no norte ou no sul da França, num outro lugar, e ele é um cara super respeitado na comunidade, ele prosperou na vida, sabe? Então a gente tem um ensinamento bem interessante. Existem pessoas que às vezes precisam de uma segunda chance, né? Não só uma primeira chance. Mas olha, a segunda chance, esse ato de bondade do bispo, né? De ter não só perdoado, mas ter inclusive dado mais coisas, né? Para esse ex-presidiário seguir e tentar prosperar na vida, né? Deu certo, tá? E ele se torna uma pessoa importante, respeitada pela comunidade. Se não me falha a memória, ele vira até prefeito da cidade, sabe? Tem uma questão assim. Só que ele tem que assumir uma outra identidade. Então ele deixa para trás a sua identidade de um ex-presidiário e ele muda inclusive o seu próprio nome. Mas, na época que ele estava preso, tinha um guarda e esse guarda reencontra ele anos depois e ele fica desconfiado que aquele cara, que é uma pessoa super importante na comunidade, ele lembra muito aquele ex-presidiário que ele conheceu há anos atrás lá na cadeia. E esse guarda fica perseguindo ele, sabe?
Tem uma ocasião, inclusive, que, como ele é um jovem forte, né? Tem se não me engano, é uma carroça que tomba em cima de alguém, aí ele vai lá e consegue erguer a carroça assim para tirar o cidadão debaixo da carroça, né? E naquele momento o guarda olha e diz, não, esse cara aí é aquele lá, assim, e aí começa uma narrativa ali, né? Que vira meio que um romance policial e ao mesmo tempo com essas questões ligadas às desigualdades da época, tá? Então é uma obra, galera, que eu sugiro a leitura para vocês. Ela é muito legal para a gente entender essa dimensão que existe dos estereótipos, né, que a sociedade constrói sobre as pessoas que passaram, né, pelo direito penal, que foram criminosas, que cumpriram suas penas e como elas têm dificuldade depois, né, de voltar a ter a reinserção na sociedade. E como que foi necessário para esse cidadão ter que, inclusive, mudar a sua própria identidade, ou seja, teve que praticar um novo crime, né, que foi mudar essa identidade para poder ser alguém, para poder prosperar na vida, para poder ter uma segunda chance, né, na sua vida. E que isso dependeu de um ato de bondade e não exatamente de um ato, né, de punição do Estado ou de um ato de castigo, né, do próprio Estado, tá? Um ensinamento muito bonito, portanto, que nós temos. Mas a história continua, certo? Existe uma relação com uma mulher que também é muito pobre, ela precisa se prostituir porque ela tem uma filha, ela não tem condições de sustentar a própria filha, então ela acaba indo para a prostituição, e ela tem uma vida muito sofrida, então é um ambiente, né, da França em que vai mostrar essas desigualdades sociais que surgem ali com a Revolução Industrial. Então, ao mesmo tempo que tu tem um modelo capitalista que vai incentivar a livre iniciativa, o empreendedorismo, né, as pessoas que já são ricas, elas se tornam muito mais ricas, nós temos também essa dimensão, né, da desigualdade, da miséria, das doenças, né, que circulam nesses meios e que é, portanto, o retrato, né, da sociedade da qual nós somos hoje descendentes.